Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Igreja, aproveitando que a igreja está de pé, pegue a sua Bíblia. Vamos estar lendo aqui um verso da palavra do Senhor. Logo em seguida a gente faz uma oração. Amém? Abra a sua Bíblia em 1 Samuel 10. Amém? 1:10. Glória a Deus. 1 Samuel 1, verso 10. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. 1 Samuel 1, verso 10. Amém? Capítulo 1, verso 10. Glória a Deus. Vamos ler a palavra do Senhor que nos diz assim: Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. Amém? Feche os seus olhos, vamos apresentar ao Senhor essa palavra. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, meu Deus, temos mas aquilo a qual o Senhor tem preparado, Senhor, para cada coração aqui nesta noite, meu Pai. Eu não tenho, Senhor, meu Deus e meu Pai, o que entregar sobre essa igreja, mas o Senhor pode, meu Pai, o Senhor faz, meu Deus. Fala, Senhor, meu Deus, com cada um, fala comigo, meu Deus, através dessa santa palavra, meu Pai. Espírito Santo de Deus, confirma, Senhor, a vitória, é o que nós te pedimos, desde já te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém? A igreja pode se sentar. Ainda com a sua Bíblia aberta, vamos estar fazendo uma leitura aqui na palavra do Senhor, amém? Glória a Deus. Vamos ler a partir do verso 1. Houve um homem em Ramatim, Isofim, de montanha de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Joroão, filho de Eliu, filho de Tou, filho de Zeve e Efratel. E esses tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana, e o nome da outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subiu, pois, este homem, glória a Deus, estarei lendo 2 novamente. Este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana, e o nome da outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Subiu, pois, este homem da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estavam ali os sacerdotes em Siló, e estavam ali os sacerdotes do Senhor, Ofinaim e Finéias, os 2 filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Elcana sacrificava, dava a ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos, e a todas as suas filhas. Porém Ana dava uma parte excelente, portanto ele amava Ana, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, portanto o Senhor tinha encerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. Quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então Ana se levantou depois de comer e beber em Siló. E Eli, sacerdote, estava assentado numa cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e clamou abundantemente. Amém? Igreja, essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa tarde, quando o pastor mandou uma mensagem para mim dizendo que eu iria trazer a palavra nessa noite. E o Senhor, ele colocou no meu coração uma palavra somente assim, aflição. E aí eu peguei a Bíblia e falei assim: meu Deus, o que eu vou pregar sobre aflição? E na hora o Senhor trouxe no meu coração a passagem de Ana, uma passagem muito conhecida, a qual a gente viu aqui, acabamos de ler o sofrimento a qual Ana passou. Elcana era um homem que era casado com 2 mulheres, com Penina e Ana,
Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. A palavra do Senhor vai dizer que Penina procurava irritar Ana toda vez que era para ser apresentado um sacrifício, porque ela gerou filhos ao seu esposo, porém Ana ela não pôde. E isso, aquelas pessoas que têm o desejo dentro do seu coração de algo que ainda não tem, não se realizou, a pessoa fica amargurada, fica triste. E Penina sabia que Ana sofria por isso, porque ela queria, dentro do coração dela, ela tinha o desejo de ter, mas o Senhor tinha encerrado a madre. E a palavra do Senhor vai dizer que Ana, por muito tempo, ela passou amarguras, aflições. A palavra do Senhor aqui no capítulo 9 vai nos dizer: e Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. E ali o sacerdote estava sentado numa cadeira junto ao pilar do templo do Senhor. Ela, pois, uma amargura de alma, orou ao Senhor e clamou abundantemente. E voltou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atendestes para a aflição da tua serva, e de mim lembrastes, e da tua serva não te esquecesse, mas a tua serva deres um filho varão, não... Glória a Deus. Vou ler o 11 de novo. E voltou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atenderes para a aflição da tua serva, e de mim lembrastes, e da tua serva não te esqueceres, mas da tua serva dares um filho varão, ao Senhor darei por todos os dias da minha vida, e sobre a sua cabeça não passarei navalha. E sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, Eli fez atenção à sua boca. Portanto, Ana no seu coração falava, só se moviam os seus beiços, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli teve por embriagada. E disse-lhe: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te do teu vinho. Glória a Deus. Aqui a gente pode ver nessa passagem que Ana ela não parou de buscar o Senhor. O Senhor tinha encerrado a madre dela, mas ela continuou clamando ao Senhor, continuou buscando, pedindo para o Senhor, para que o Senhor concedesse o desejo do coração dela. Aqui a palavra do Senhor vai dizer que Ana ela não abriu a boca para falar, mas em pensamento, no coração dela, ela se derramava diante do Senhor, ela clamava aquele que poderia ajudar ela. A palavra do Senhor vai dizer que Eli olhe para ela e vê ela ali chorando, mas não vê que ela estava ali com o coração aberto diante do Senhor. E ele olha para ela e dá ela como embriagada, porque aqui na palavra do Senhor vai dizer que eles estavam sentando, bebendo, festejando, e Ana ela se retira do meio deles e vai orar, vai apresentar ao Senhor o desejo do coração dela, porque Penina ela estava ali com os filhos, mas ela estava ali, mas ela não estava satisfeita porque ela não tinha filhos, e ela foi clamar ao Senhor. E a palavra do Senhor nos diz assim no verso 15: porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho e nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante ao Senhor. Glória a Deus. Aqui Ana responde para ele que ela não bebeu, mas ela estava abrindo o coração para aquele que poderia ajudar. Eu estava ali, eu pesquisei a qual a palavra fala aqui, amargura de alma, e eu entendi assim aquilo que Ana estava passando, porque a palavra do Senhor vai dizer que ela estava com a alma amargurada. E uma amargura de alma vai muito além de uma tristeza. A gente fica triste, fica irritada, passa por situações, mas a amargura de alma é muito profunda. É uma dor que somente Deus ele pode arrancar. É somente Deus pode sondar uma alma, ver uma alma que está com uma amargura dentro de si. Glória a Deus. E no verso 16 diz: Não tenha, pois, a tua serva por filha de Beliel, porque a multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel conceda a tua petição que lhe pedisse. Ali ela confiou, Eli olhou para ela e viu, ela se expôs para ele que ela não estava bêbada, mas que ela estava com o coração aberto diante do Senhor. E ali ele lança uma palavra ele
lança uma profecia sobre a vida dela, que o Deus venha conceder o desejo do coração. E a palavra do Senhor mais para frente vai dizer que Ana foi, se alegrou, voltou a comer, beber, se deleitou no Senhor e Deus concedeu o desejo do coração dela. E quando o Senhor trouxe essa palavra no meu coração, o Senhor falava de aflição, daquilo que Ana passou. Quantas pessoas no dia de hoje passam por dificuldade, passam por aflições, por angústia e não clamam ao Senhor, não busca aquele que pode ajudar. O Senhor também me trouxe a palavra em Salmo 70, a qual ali Davi, ele clama ao Senhor e ele fala com o Senhor. Eu estava numa campanha em Salmo 70 e o Senhor me deu, acredito que uma revelação dessa palavra, a qual ali o Davi clama ao Senhor, ele pede para Deus um socorro, pede para Deus a providência, ele pede para Deus, apressa-te, ó Deus, em me livrar. Aqui Davi, ele conta e em oração ele fala com o Senhor, ele apresenta as pessoas que riem dele, que debocha, que faz as coisas dele, e ele clama ao Senhor. Ele fala assim: Senhor, não se detenha em me ajudar. O que é não se detenha? Não pare, Senhor, me ajuda. E assim como Ana, ela perseverou em oração, ela clamou ao Senhor, ela foi perseverante, o Senhor concedeu o desejo do coração dela. Aqui o salmista Davi, ele clama ao Senhor para que não pare, mas que venha ajudar ele a cada dia mais. Quando o Senhor me deu essa palavra, o Senhor me fez lembrar de um testemunho de uma época da minha vida, a qual eu acho que tem uns 4, 5 anos mais ou menos, que eu vivi essa amargura de alma, a qual um dia a gente estava numa visita e o Senhor falou para mim assim, ó, ali foi uma visita extraordinária. E quando acabou aquela visita, Deus usou o pastor Cristiano e falou para mim assim, ó, Deus manda falar para você hoje, saia da tua casa. Eu morava aqui no satélite, eu pagava aluguel. Eu falei assim, meu Deus, como assim eu vou sair da minha casa, eu vou para onde? Só que o Senhor só falou isso para mim, saia da tua casa, e não falou mais nada. E ali eu comecei a chorar, eu comecei a buscar o Senhor. Eu falei, Senhor, eu vou sair da minha casa, eu vou para onde? Foi no começo da pandemia. E ali, o Senhor só falou isso para mim e eu fiquei uma semana chorando. Eu falei, meu Deus, eu vou sair da minha casa, eu vou para onde? Eu e um irmão na época ainda rodamos o satélite, fomos caçar uma casa para mim poder alugar e sair dali onde eu estava morando. E eu falei com meu pai, eu morava aqui e meu pai morava comigo. E até ali eu sustentava a casa, meu pai não precisava colocar um arroz dentro de casa porque eu suplia toda a necessidade da casa. E ali chegou a época da pandemia, e eu lembro que eu tinha acabado de fazer compra, e a gente indo para a igreja aqui no Florense 2, Deus usou o pastor e falou para mim assim, tem uma cesta e eu vou dar ela para você, o Senhor traz no meu coração que é para dar para você. E eu falei assim, não pastor, eu fiz compra hoje, não precisa não, dá para quem está precisando. E ele foi e falou assim, ó, eu sou obediente, o Senhor falou que é para dar para você, então você pegue a cesta e leve para sua casa. Falei, amém. E na hora eu não entendi, porque a gente estava vindo para a igreja, eu falei, meu Deus, eu acabei de fazer compra, eu não preciso, né? E aí quando eu saí daqui da igreja, eu recebi uma mensagem da minha patroa na época, ela falou assim, olha, devido à pandemia, vamos ficar um tempo sem você vir limpar a casa. Nem meus filhos não vão vir, eu não quero ter contato com ninguém. Falei, amém. Ali eu entendi. Eu tinha feito compra, mas o meu serviço também já tinha ido embora. Falei assim, amém. Agradeci ao Senhor pela oportunidade que Ele me deu, pelo cuidado dEle, né? E ali eu fiquei uma semana chorando, vim pro culto, depois teve essa palavra. Eu falei pro meu pai, falei, pai, eu fui numa visita e a gente vai precisar mudar de casa. E aí ele foi e falou assim, não, eu não vou mudar daqui não. Eu tenho aqui minhas plantações, tenho minhas galinhas. Dependendo para onde a gente for, não vai ter espaço para me parar com a minha criação. E eu quero continuar. Falei, meu Deus, e agora? Desempregada, o Senhor mandou sair da minha casa e vou para onde? Aí a Lidiane, a esposa do pastor Cristiano, falou comigo assim, você pode morar lá na minha casa até você arrumar a sua, Deus estabelecer você, se estabilizar financeiramente, e você pode morar na minha casa. Irmãos,
eu fiquei uma semana chorando, porque eu já tinha morado na casa de pessoas de favor, e eu sei a humilhação que é. Aqueles que já morou de favor na casa de alguém vai saber o que eu tô falando nesse momento. Aí eu fui e falei assim, tá bom, Lidiane. E eu não quis ir, porque eu fiquei com medo de passar aquilo que eu já tinha passado. E no meu ponto de vista, eu ia morar ali por muito tempo, porque eu estava desempregada, não tinha o apoio do meu pai, e ia comer e beber na casa deles, e isso me preocupou. E ela falou assim, aí depois ela me mandou uma outra mensagem, falou assim, pode vir, a porta da minha casa está aberta para receber você, pode ficar aqui o tempo que você precisar. E eu falei amém. E um dia eu fui para a igreja, aí o pastor Cristiano falou para mim assim, olha, lembra daquilo que Deus te falou, saia da tua casa. Falei amém. Aí eu fui para casa, chorei, irmão, foi uma noite assim que fiquei a noite amargurada a noite todinha. Falei, meu Deus, eu preciso tomar uma decisão e o Senhor sabe. Falei assim, eu vou. Se o Senhor falou para mim que é para mim sair da minha casa e tem uma porta que eu posso entrar, eu vou confiar na tua palavra e eu vou. Eu lembro que eu fui ali nas ruas do Satélite até a casa do pastor Cristiano, chorando, muito, muito mesmo. E aí quando eu cheguei lá, a Lidiane estava fazendo a janta, e eu falei assim, Lidiane, eu posso morar ainda com vocês? Ela falou assim, pode. Ela falou assim, quando o Cris chegar, a gente conversa com ele, ele deu uma saída. Eu falei assim, amém. E eu saí, e fiquei lá com ela, passou um tempo, chegou o pastor Cristiano e o diácono João, e ele chegou muito alegre naquela noite, e eu sentada na mesa dela chorando. E o pastor falou assim, Rayane, bem alegre, e falou assim, eu vou te falar uma coisa que você vai dar um pulo desse tamanho de alegria. Eu falei, pastor, é impossível, com a tristeza que eu tô aqui, não vou não. Ele falou, vai. Ele falou assim, sabe de onde eu tô vindo? Eu falei, não. Ele falou assim, eu tô vindo ali do São Judas com o João. Um irmão falou para mim de um terreno, a gente acabou de vir de lá, eu vou comprar esse terreno para você, você me paga R$50 por mês, quando você começar a trabalhar, eu vou construir e você vai morar lá. Conta de hoje a 30 dias e você vai estar dentro da sua casa. Aí na hora eu dei uma olhada para a cara dele, falei, tá bom. Meio assim desacreditada, tava com uma tristeza tão grande na alma. E ele falou assim, não se preocupe não se preocupe, você pode ficar na minha casa, não se preocupe em colocar nada de comer, nada de beber, se aparecer faxina pra você ir, você vai, guarda o dinheiro, aqui em casa você não vai colocar uma bala. Falei, amém. Ele falou, guarda tudo pra sua casa. E ali eu falei assim, amém, Deus abriu as portas, eu comecei a fazer uma faxina aqui, outra ali, mas ainda com aquela restrição, porque estava bem no auge da pandemia. Irmãos, depois de 30 dias, eu lembro que era num domingo, num sábado, ele não deixou eu ir lá na construção não. Eu queria ir, ele falou para mim assim, não, você só vai lá o dia que tiver construído, quando eu for te dar a chave nas tuas mãos, você vai lá. E ele falou assim, como que você quer que faça essa casa? Eu falei assim, pastor, só de eu ter a casa já é uma vitória. Do jeito que vocês fazem, eu recebo. Ele falou, não, tem que falar. Eu falei, pode ser um cômodo e um banheiro, pastor. Do jeito que der, que for fazer, amém. Desde que eu esteja lá, amém. E ele falou assim, tá bom. E aí eu não sabia, ele não deixou ir na construção. Os irmãos contribuíram financeiramente, outros com a mão de obra. E eles construíram a minha casa. E dentro de 30 dias eu estava morando dentro da minha casa, para a glória de Deus. E ali eu entrei, o irmão foi com uma caminhonete, eu já tinha todos os móveis, foi lá na casa do meu pai, pegou, eu levei para minha casa. E aí eu lembro que eu sentei assim, no sofá que eu tinha, e os irmãos falaram assim para mim assim, ó, agora você prepara a comida para a gente poder comer, a gente ajudou, estamos aqui, trabalhou o dia inteiro, você cozinha para nós. Aí eu olhei para as panelas e falei assim, mas não tem o que comer não. A casa tá de pé, mas não tem o que comer. Aí ele falou assim, mas o Senhor, ele prepara tudo. E aí outras pessoas tinham doado alimento, outras pessoas tinham dado dinheiro. Ele falou assim, minha irmã mandou um envelopinho aqui para você, uma carta. Aí quando eu abri, eles tinham reunido, feito a compra, e ainda ela mandou um dinheiro para me comprar aquilo que eu queria comprar. E ali eu chorei muito e me alegrei. Porque eu ouvi a voz do Senhor.
Muitas das vezes, no meio do desespero, da angústia, a gente esquece do Senhor, de ouvir a voz daquele que nos dá a direção. No momento de angústia, a gente olha para a dificuldade, a gente não olha para aquele que pode nos ajudar. Muitas pessoas o Senhor traz no meu coração que estão passando por um momento de angústia, de tristeza, mas estão esquecendo de olhar para o Senhor. Assim como lá atrás, eu olhei para a dificuldade, não olhei para o Senhor. Eu fiquei uma semana sofrendo, chorando. Mas porque eu quis. Porque se no dia que o Senhor tivesse falado para mim assim, sai da tua casa, eu tivesse saído, aceitado comida da Lidiane, eu não tinha sofrido uma semana. Mas eu não ouvi, eu olhei para a dificuldade, eu olhei para o problema e esqueci de olhar para o Senhor. E o Senhor fala assim no meu coração nessa noite, que tem pessoas que estão amarguradas de alma, que está com um estado de tristeza profundo na alma. Só que o Senhor, Ele já falou, o Senhor, Ele já deu a direção. Basta apenas ouvir a voz do Senhor, porque Ele está no controle. Assim como Davi clamou, assim como Ana clamou ao Senhor, o Senhor concedeu, o Senhor me concedeu a vitória. E o Senhor fala nesta noite, no meu coração, dessa seguinte maneira, que se você olhar para o Senhor, atentar os seus ouvidos à voz do Senhor, tudo já deu certo. Basta somente confiar, basta somente descansar no Senhor, naquele que pode te ajudar. Muitas das vezes você está olhando para o problema, mas que você venha fazer neste momento, assim como Ana fez, clamou aquele que poderia conceder o desejo do coração, que você possa fazer neste momento, em sua vida, que você possa fazer como Davi, clamar ao Senhor para que Ele venha conceder aquilo que você tem clamado, aquilo que você tem pedido ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. E o Senhor assim Ele diz, que Ele já deu a direção. Somente descansa no Senhor e fique atento à voz dEle, porque Ele mostra o caminho e Ele dá a direção. Louvado seja Deus. Irmãos, essa foi a palavra a qual o Senhor colocou no meu coração, que você venha olhar para o Senhor. Muitas das vezes a gente olha para a direita, olha para a esquerda, a gente fica preocupado, a gente faz um comentário com o nosso irmão, e o Senhor quer somente que você abra a boca e clame a Ele. Eu vivi momentos muito difíceis na minha vida, muito difícil mesmo, de amargura, de tristeza, de rejeição, muitas coisas eu já passei, irmãos, mas em todas o Senhor me ajudou. Se eu estou aqui hoje contando um testemunho, foi porque o Senhor, Ele me ajudou. Se eu não tivesse olhado para o Senhor, eu não estaria aqui hoje. Se eu não tivesse confiado naquilo a qual o Senhor me falou lá atrás, na promessa, eu não estaria aqui hoje. E o tempo foi passando, Deus me abençoou com a casa. E no dia até, uma parte que eu esqueci também, foi que lá atrás o Cristiano falou assim, você me paga R$50 por mês, R$20, até bater no valor do terreno. E no dia, aí aconteceu de dividir o terreno com o Renan, que também passava dificuldade na casa da tia dele, em relação de poder ir para visita, essas coisas. E aí o Cristiano falou assim, ó, vamos dividir o terreno no meio, para você e pro Renan, ele paga metade e eu pago a metade. Falei assim, amém. Aí ele foi e falou assim, ó, eu paguei o terreno todo, praticamente. Ficou uma dívida aí de R$1.250. Era em junho. E ele falou assim, ó, esse valor você vai pagar só em dezembro. Então você se programa para você pagar esse valor em dezembro. Falei, amém. E ele já tinha dado a metade do dinheiro, né? E aí no dia a Lidiane foi e falou assim, eu fiz a janta ali para eles, né, tal. Aí a Lidiane falou assim, ó, eu e o Cris tem um presente para você. Falei, meu Deus, foi muita vitória até aqui, tem mais? E aí ela foi e falou assim, ó, o dinheiro que a gente deu de entrada no terreno para você vai ficar de presente de casamento, viu? Pode receber e não precisa pagar para mim. Aí me abraçou, a gente chorou ali, eu falei assim, amém. Aí o Cristiano falou, só tem o valor para pagar em dezembro. E nisso o Senhor, Ele abriu as portas para mim. E no outro mês eu consegui pagar e não precisou chegar até dezembro para mim ir lá e quitar com o rapaz. E eu agradeci muito a Deus. Eu falei assim, Deus, muito obrigado, porque até aqui o Senhor me ajudou. E até aqui o Senhor tem nos ajudado.
A minha casa é simples, irmão. Quem já foi na minha casa sabe que a minha casa é simples. Mas eu estendo a mão para o céu e falo, Senhor, muito obrigada. Porque aqui foi o Senhor que me deu. Esses dias uma pessoa falou assim, ai, mas o Senhor não dá nada para ninguém. Eu falei, não pode dar para você. Para mim dá e eu recebi. E eu falei assim, eu creio que o Senhor, Ele faz. E assim, o Senhor abriu as portas na minha vida, na vida do meu esposo, do Renan. Depois de um tempo a gente casou, o terreno ficou completo para mim, graças a Deus. Aí eu lembrei também de uma revelação, a qual uma irmã foi lá em casa um dia, ela falou assim, olha, esse rapaz do lado aqui, não sei se ele vai embora, se ele vai viajar, se vai acontecer alguma coisa, mas eu vejo que essa casa também vai ser sua, você vai comprar aqui. E eu acho que você vai comprar, não sei, mas vai ser sua. E esses dias nós conversando, eu falei assim, olha, pra você ver, é mesmo. Eu falei, obrigado, Jesus. Eu não comprei, mas a gente casou, graças a Deus, é meu. E eu louvo a Deus, porque o Senhor, Ele me guiou. Se eu não tivesse ouvido a voz do Senhor, eu já tinha desfalecido. Hoje eu não estaria aqui. Mas eu tenho olhado, eu tenho procurado olhar para o Senhor. Assim como esses dias eu falei para o Renan, ele estava preocupado com algo. E eu descansei meu coração, porque foi isso que o Senhor me ensinou. Diante de todas as tristezas, de todas as angústias que eu passei na vida, o Senhor me ensinou a olhar para Ele. E esses dias estava até eu e o Renan em casa conversando, e ele estava preocupado, e eu ali lavando louça. Eu falei, Renan, eu não estou preocupada não, sabe por quê? A gente já passou por um momento muito difícil na vida, e o Senhor nos ajudou. O que é essa situação diante de tudo aquilo que a gente já passou? Na hora ele parou, olhou para minha cara, falou assim, é verdade. Falei assim, a gente tem que olhar para o Senhor. Falei para ele, você está precisando olhar mais para o Senhor e descansar o seu coração, porque eu não estou preocupada. O Senhor, mediante as lutas, as dificuldades, o Senhor tem descansado o meu coração. Eu não tenho ficado preocupada, porque momentos piores o Senhor já fez a gente passar, a gente já passou. Então, no momento que você estiver passando por uma angústia, por uma aflição, que você venha olhar para o Senhor. Eu quero que a igreja feche o olho neste momento, não olhe para mim, mas feche o olho. E eu quero pedir para a igreja ir elevar o pensamento num momento muito difícil da sua vida, a qual você pensou que não tinha saída, a qual você chorou muito, ficou muito amargurado, chorou ao Senhor, clamou a Ele, pediu por socorro, achou que o Senhor Ele não ia te ajudar. Você olhou para a situação, não olhou para Jesus e pensou assim, agora é o fim. O que eu vou fazer, Senhor? E o Senhor, Ele estava em silêncio. Eu quero que você pense agora no momento a qual você estava passando pelo momento de dificuldade, no momento de enfermidade, e você clamou ao Senhor e o Senhor ficou em silêncio, e você pensou que o Senhor Ele não estava ali para poder ouvir, entregar a cura, entregar o que você precisava. Eu quero que você pense neste momento, no momento ao qual você precisou de uma porta aberta, e você achou que aquela porta não ia se abrir, que era impossível para você. Mas eu quero falar para vocês nessa noite, aquilo que Deus traz no meu coração, Ele estava lá. E que você venha olhar neste momento, o que você está passando, a aflição que está dentro do seu coração, a tristeza que está aí dentro, que você acha que o Senhor Ele não está vendo. Eu quero que você leve o seu pensamento agora no Senhor e peça ao Senhor para que venha vir ao teu encontro, porque assim como o Senhor já te livrou lá atrás, assim como o Senhor já tirou de um cativeiro espiritual tão grande, a qual você achou que não iria passar, que não iria sobreviver, o Senhor Ele diz nessa noite, eu posso. Se você confiar, olhar para o Senhor, ter a certeza que o Senhor está no comando, está na frente de tudo, vai dar certo. Se você levar os seus olhos para o Senhor, Ele vai te ajudar. Você às vezes está pensando que não tem mais jeito, que é o fim. Você vem aqui nessa noite pedir uma resposta diante do Senhor, para que o Senhor venha falar com você. E o Senhor somente fala assim, eu já te falei com você, eu já te dei a direção. Somente confia no Senhor, porque lá atrás, no momento de dificuldade, Ele não desamparou você. E neste momento, o Senhor fala com cada um que aqui está, que Ele não vai desamparar. Ainda que para você é impossível, o Senhor é possível, amém? Que vocês venham
meditar, elevar o coração ao Senhor, que vocês venham orar ao Senhor e clamar a Ele, perseverar, até conseguir aquilo que vocês querem e esperem da parte do Senhor, porque nós sabemos que nós temos um Deus, que é um Deus dos impossíveis. Aquilo que é impossível para mim e para você, é possível diante de Deus. A cura que é impossível para mim e para você, ela é possível diante do Senhor. Basta somente a gente levar os nossos corações verdadeiramente ao Senhor, porque Ele pode nos ajudar, amém? Eu vou também se esquecer que tem um Deus que está cuidando de você, amém? Irmãos, eu quero convidar a igreja a ficar de pé. Estarei fazendo 1 minuto só de oração para agradecer ao Senhor por essa oportunidade, amém? Por essa palavra, oremos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço, Espírito Santo de Deus, por essa oportunidade, Senhor. Obrigada, Espírito Santo de Deus, por esta palavra, Senhor, por essa oportunidade a qual o Senhor concedeu. Eu te louvo, Espírito Santo de Deus, eu não tenho que entregar, Senhor, mas eu creio que o Senhor falou em cada coração. Continua a falar, Senhor, que aquilo que eu não pude expressar, meu Pai, que o Teu Espírito Santo venha expressar sobre cada coração, Senhor, nesta noite, meu Pai. Eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade a qual nos concedeu, em nome de Jesus, amém? Estarei passando a oportunidade para a nossa irmã Jéssica, amém? Receba a serva do Senhor com as palmas para Jesus. Cuidado que estava querendo orar com Deus, para a Camila, viu? Fala o microfone. Glória a Deus, Senhor. Cumprimento mais uma vez a nova do Cordeiro, na santa paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Vamos orar em favor da família nesta noite. Peça para o Senhor entrar com libertação, salvação, milagre. Somente o Senhor pode libertar. Sou Deus do livramento, de Calabaia, Sriandera, Bagacénia. Sou Deus de escape que entra, que faz o sepultura, que liberta. Ai, Ribia, ai, de Calabaia, Irimicantodaia. O Senhor está visitando lares nessa noite, aleluia. Ribica e a Srianda, Lavagacénia. Entrando com livramento, decretar a morte, Sadaia. Aí, Sribicama. Oh, aleluia, Jesus. Vai dando vitória, vai dando livramento, Pai. Onde tiver uma corrente, onde tiver um embaraço, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja quebrada, seja destruída, Araia. Ah, papai, eu creio, Pai, na providência do céu. Eu creio no milagre, Senhor, porque nós cremos no Deus do impossível. Nós cremos no Deus da Gessênia, que estava com Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha. Ai, de Calabassúria, que viu um anjo de Calabadai dentro daquela cova onde estava Daniel. Deus, eu creio que o Senhor pode entrar neste lar. Eu creio que o Senhor pode entrar nessa família. Eu creio que o Senhor pode entrar com livramento, com escape. Oh Deus, Sadaia, aí a Surião dela bagaçou, aleluia. Oh Deus, vai confirmando o livramento, vai confirmando o escape. Sai angústia da alma, sai aperto, opressão, confusão. Há poder no sangue de Jesus, no sangue de Jesus há poder. Meu Deus, confirma nessa noite a vitória, o livramento, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus, aleluia. Ribicalabá, Serebicai, Ribiante Nagasébia. O Senhor lhe diz que nesta noite ele entra em lares, Sadaia Sóevia. Era para destruição, era para morte. Adaia Suriande Nagassou, Arabasiribiclamanaia. Quando a nossa irmã Raiane pregava, uma grande autoridade desceu, Deraia Subicantoraia Séria, e ele dizia: estou eu livrando almas nesta noite, Deraia, ai, Calabasiribicai, estou eu cortando o laço de Calabasuriande Lavagacéria, porque sou Deus do livramento, aleluia. Tem
aqui que perguntou ao Senhor: Senhor, o porquê da prova, o porquê da luta. O Senhor está te perguntando: da onde foi que eu te tirei? O que é que eu fiz na tua vida? Porque indagaste ao Senhor o porquê da prova. Ei, o Senhor fechou a sepultura. Ei, manda o Senhor te dizer: lembra daquele lugar onde tu fizeste, aleluia, um propósito, onde você disse ao Senhor: Senhor, se o Senhor me tirar deste lugar, vou eu te servir. Eu não preciso te apontar, eu não preciso mandar tu levantar a tua mão, porque você sabe que o Senhor está falando contigo. Ai, tem 3 pessoas que diz o Senhor: ou te conserta ou eu te desço. Decalabassúria. Peraí, irmão, que tu tá falando? Eu tô falando que é aquilo que tá mandando. Oh, Ribica, ele autoriza dizer: te conserta, Daia. Ai, decoma, Naia, porque eu não estou brincando contigo. Ai, a sol. Yamassuri cantora yaseb, yandera yaseb. Ai, derrubada da sol, rebaia. Serebica yassuri andela baia. Diz o Senhor para os irmãos: para de ser covarde, aleluia. Tu quer ir pro leito, Daia? Tem um leito de hospital te esperando. Ou tu faz o que o Senhor manda, ou tu vai pro leite ser quebrado por ele. Alaia sol. Ai, a sebe. Ribicanto da Yasebe anda labaia. O Senhor está dizendo: te desperta. Te desperta, labaia. Deribicanto da Yassol, alalobaxúria. O Senhor está dizendo novamente: não vou te apontar, mas o Senhor está dizendo para você: te conserta. Faça o que o Senhor manda. Você está sendo desobediente ao Senhor teu Deus. Aleluia. 2 pessoas que nessa noite você estava quando o Senhor te deu vitória e livramento. Quer da parte do Senhor? Essas 2 pessoas, o Senhor está te dando vitória e livramento. Cadê? Falta uma. Louvado seja Deus. Receba a tua vitória, o teu livramento. Louvado seja Deus. Oh, rebaia séria. Louvado seja o Senhor. Irmã Clarice, receba um livramento de um assalto seguido de morte. Você levava um tiro no peito, o Senhor te livra. Receba, você, irmã Clarice, receba o livramento da parte do Senhor. Livramento de assalto. Louvado seja Deus. E o Senhor diz para a igreja: se despertai e orai. Bater na porta, porque os dias são maus, assim diz o Senhor. Aleluia. O Senhor me mostrava nessa madrugada, louvado seja o nome do Senhor, eu via em oração com as irmãs, a qual eu oro durante a madrugada, e eu via como um lobo, e aquele lobo se transformava num urso, e ele estava faminto, e o Senhor dizia para mim: ora, clama, porque o diabo não está brincando. O adversário, ele não brinca com os crentes. Ele quer te devorar, ele quer te destruir. E Deus manda dizer para pessoas que estão aqui: ou você toma, glória a Deus, uma posição, ou você vai ver o que é sofrimento. Louvado seja Deus, porque o inimigo, ele estava muito furioso. E o Senhor concede o livramento para nossas vidas através da oração, através do clamor. Louvado seja Deus. Amém, meus irmãos? Passo novamente a oportunidade para a nossa irmã Rayane fazer a oração da fé. Que Deus abençoe. Glória a Deus. Agradecemos, Espírito Santo de Deus, por essa oportunidade a qual o Senhor nos concedeu de estarmos reunidos aqui nessa noite, meu Pai. Obrigada, Espírito Santo de Deus, por se fazer presente em nosso meio. Alcança, Senhor, a cada vida, a cada alma, meu Pai, que aqui se fez presente na casa de oração, meu Pai. Leva, Senhor, o teu povo em paz e segurança. Livra, Senhor, do assalto, da batida, Senhor, do acidente. Livra, Senhor, das armadilhas de Satanás, meu Pai. Guarda, Senhor, a cada um, Senhor, e confirma a vitória, o livramento sobre a vida de cada um, em nome de Jesus, amém? Vamos nos despedir com a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus.